Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. 6 meses depois, Paulo Portas volta a apresentar o guião para a reforma do Estado. A única novidade é que as medidas vêm com um calendário de implementação. A nova versão do documento admite uma descida do IRS e o plafonamento das pensões. As medidas da reforma do Estado são para 2 legislaturas. São cerca de 120 medidas concretas para, diz Paulo Portas, modernizar o Estado e as suas administrações. E até vem com um calendário e um ministro responsável pela sua implementação para dar resposta às críticas feitas à primeira versão do guião, apresentada há 6 meses atrás. Mas este roadmap é praticamente a única novidade desta reforma de Estado revista e já com os contributos dos parceiros sociais. O horizonte de implementação é, diz o vice-primeiro-ministro, o que resta desta legislatura e a próxima. Portas elencou áreas de ação: otimizar o funcionamento do Estado com mais partilha de serviços, nomeadamente jurídicos, e reduzir serviços de consultoria externa, um Estado mais simples, a eterna sustentabilidade da segurança social. E neste capítulo voltou a pôr em cima da mesa o plafonamento, ou seja, a possibilidade dos contribuintes descontarem menos para o setor público e recorrerem a planos de reforma privados. A ideia não é nova, está na lei desde 1984, mas até agora nunca foi aplicada por causa da descapitalização do atual sistema no curto prazo. Mas volta a estar presente neste guião, sobretudo a pensar nos novos trabalhadores, e depende sempre de haver crescimento acima de 2% do PIB para garantir a sustentabilidade do atual sistema. O nosso sistema é essencialmente de repartição. Aquilo que nós propomos com prudência, com moderação, com uma fase de transição, dependendo do crescimento económico para poder avançar, e sempre com conteúdo voluntário, é que o trabalhador, sobretudo o jovem que está a entrar no mercado de trabalho, tenha um pouco mais de liberdade para proteger a sua poupança, para proteger o seu futuro e que não fique tão dependente dos ciclos financeiros, dos ciclos económicos ou dos ciclos políticos. Chama-se a isso, tecnicamente, plafonamento social e voluntário vista das contribuições. No essencial, a reforma novamente apresentada por Paulo Portas e republicada esta semana volta a ser um conjunto de intenções. Traz ainda a sistematização das medidas passadas, presentes e futuras que estão em curso ou já implementadas. Mas face à primeira versão do documento divulgado há 6 meses, não há sequer a atualização dos resultados conseguidos com a implementação e repetem-se uma série de parágrafos. Sobre o IRS não adianta muito, apenas que a redução é um desígnio, mas sem comprometer a consolidação das contas públicas. Ou seja, ou Portugal cresce ou dificilmente haverá margem para reduzir a atual carga fiscal que o Governo, o CDS em particular, tem repetido ser excessiva. E para esmiuçarmos esta nova versão do guião da reforma do Estado, contamos com os nossos consultores. À minha direita, António Gaspar e Avelino de Jesus. À esquerda, Rogério Fernandes Ferreira e Mário Caldeira Dias. Muito obrigada aos 4 pela vossa presença neste Conselho Consultivo. António, começo por si. Esta nova versão que tem basicamente as medidas, um número de medidas, portanto, numeras, são 118 concretamente, e que tem também o Ministério que as vai ter que executar e as datas previstas para a sua execução, que apenas acrescenta isso à versão inicial. É uma evolução importante e suficiente neste guião da reforma do Estado? Olá, Marina, bom dia. Bom, como disse muito bem, portanto, só acrescenta isso, não é? Já se nos lembrarmos e se recuarmos àquela que foi a apresentação com honra, pompa e circunstância do Paulo Portas relativamente ao guião da reforma do Estado, que qualquer aluno do primeiro ano de Economia faz um trabalho, digamos, uma monografia melhor que aquilo que foi apresentado, e tendo em conta, digamos, aquilo que foi apresentado e o que foi agora novamente, digamos, saído ontem para conhecimento de todos, eu não vejo que haja grandes alterações, quer dizer, nem vejo que em termos substantivos seja muito diferente. Há ali um ponto que me parece a mim, sim, esse que é importante e que, enfim, o Estado, este que está neste momento, ou o Governo que vier a seguir,
deve de apontar, portanto, para aí os seus holofotes, que tem a ver com uma lei que já está, digamos, prevista desde 1984, que é o Plano de Fundamento das Pensões. Portanto, eu hoje acho que é um vitupério, digamos, enorme para aqueles reformados que recebem meia dúzia de euros, haver pensionistas que recebem 4, 5, 6 mil e por aí dentro, não é? Pensões, que isso de facto compagina e configura para quem, para os portugueses, para a grande maioria, para a esmagadora maioria dos portugueses, é de facto uma afronta brutal, portanto, que não consigo perceber, porque, por exemplo, há um caso muito concreto, que é o Tribunal Constitucional, não é? Porque é que um juiz do Tribunal Constitucional, ao fim de 10 anos ou ao fim de 12 anos de Tribunal Constitucional, há de receber uma pensão por inteiro que atinge os 7 mil ou 8 mil euros. Portanto, quer dizer, nenhum português percebe isso, não é? Portanto, este é um exemplo, mas muitos outros exemplos poderão dar de portugueses de primeira e de portugueses de segunda. Já não digo de segunda, se calhar terceira ou quarta linha, não é? Que são aqueles que têm as pensões rurais, são aqueles que ganham 200 e tal euros, os 300 e poucos euros, e que têm que comprar as mesmas coisas para subsistir em termos digamos, da vida das pessoas, aos mesmos preços que compram os outros que ganham 4, 5 e 6 mil por aí à frente nas formas. Portanto, o que eu penso relativamente a este acrescento ao guião que já tinha sido apresentado, não se me figura que haja ali nada assim especial. E, atenção, nós não podemos, neste momento, saber o que é que o Tribunal Constitucional vai dizer porque ele não se pronunciou. E se pronunciar negativamente relativamente a algumas matérias, como é que vamos acomodar, sobretudo uma das medidas que o Paulo Portas diz, que tendencialmente para diminuir o IRS, como é que vamos acomodar uma situação dessas? Portanto, temos que esperar primeiro pelo verdito do Tribunal Constitucional, mas eu até já dou de bandeja que o Tribunal Constitucional não se vai opor a nenhuma daquelas medidas. Mas mesmo assim, acho que é extremamente difícil, relativamente aos impostos, mexer nos impostos para onde que vem. Aliás, tanto que é difícil mexer no sentido da descida, que este ano o Governo decidiu aumentar, portanto, o IVA dos 23 para os 23,25 e a TSU 0,2%. Portanto, isso, e não sabem ainda aquilo que o Tribunal Constitucional, como é que ele se irá pronunciar, em que sentido é que se irá pronunciar. Portanto, eu não faria muito caso, digamos, daquilo que o Paulo Portas apresentou agora, porque vem em linha com o anterior e que, francamente, não merece nenhuma credibilidade. Avelino Jesus, vê nesta aprovação e apresentação desta nova versão do guião da Reforma do Estado alguns intuitos eleitoralistas a 3 semanas das eleições europeias? Sim, eu julgo que se pode fazer essa interpretação, não é? Mas o que mais me preocupa é esta mudança de linguagem recente do Governo e este bater palmas com a saída da Troika, dando-nos a ideia de que agora já podemos fazer mais asneiras do que nos era permitido fazer, não é? Portanto, no fundo, nós temos um conjunto de alterações, nomeadamente o alívio da austeridade que agora está anunciada para 2015. Por outro lado, anunciam-se de forma errática alterações no IRS, alterações nos impostos, ora sobe-se, ora desce, portanto, dando uma indicação aos investidores externos de que nós não temos, de facto, linha de rumo a esse respeito. Eu hoje vi uma notícia no vosso jornal, o Barclays vai sair do país, não é? Portanto, julgo que, embora possamos considerar isso um caso isolado, mas é uma indicação de como as coisas podem evoluir. Portanto, do meu ponto de vista, aquilo que mais me preocupa, de facto, é esta natureza errática do anúncio das medidas e este alívio prematuro da austeridade que foi anunciado e que vai ser posto em prática. Julgo que não... Mas, por um lado, há um alívio, por outro lado, também há um aute do IVA e da taxa social única. Como é que se faz? Sim, mas globalmente, não te ponho, do ponto de vista das medidas em si, aquilo que eu vejo de mais criticável é exatamente o caráter errático das medidas. Portanto, a não seguir uma linha de rumo clara, a população, julgo que aceitava, digamos, com alguma sabedoria a necessidade da austeridade. E, portanto, agora, o alívio, em alguns casos, nomeadamente do setor público, e o alívio da austeridade junto dos pensionistas e dos funcionários públicos, julgo que não vai ser bem entendida pela população em geral, não é? Rogério Fernandes Ferreira, quando olhamos para... Vou destacar 2, mas são 118, as que são mais faladas e consideradas com maior impacto, a descida do IRS e o plafonamento das pensões. Como é que
poderemos descer, ou o Governo pode descer o IRS em 2015, quando há tantos riscos constitucionais neste Orçamento do Estado, em que não se sabe se o Governo vai ter que tomar ou não medidas adicionais para compensar esses cortes nos salários da função pública, e também quando a promessa é apenas se esta descida do IRS não comprometer o rumo da consolidação orçamental? Eu acho que, de facto, só se pode explicar esse anúncio, que apesar de tudo também não é nenhuma promessa, mas também é um desejo, por razões de estarmos muito próximos das eleições. Aliás, acho que é de uma grande insensatez, no momento em que estamos precisamente a falar da saída da Troika, em estar simultaneamente com estas. Isto corrobora completamente o que disse o professor Avelino de Jesus. É um momento crucial para estabelecer precisamente uma linha de rumo em sentido oposto a algum facilitismo que estas eleições provavelmente vão trazer. Nestas e as próximas, de 2015. Quer dizer, o Governo e as oposições, e falo no plural, de facto deviam criar aqui um consenso para algumas das medidas que têm que ser tomadas nos próximos anos estarem efetivamente de acordo. E, portanto, tudo o que venha contra este desidrato acho negativo. E, portanto, dizer que o IRS pode descer é dizer nada, até porque é uma decisão que não pode ser tomada agora, portanto acho que não valia a pena isso ser dito. Por outro lado, o problema não é sequer um problema de descida de taxas. Aliás, na reforma do IRC também se falou sempre na questão da descida de taxas, e o problema da reforma do IRC não era a descida de taxas, era muito mais questões ligadas com a internacionalização da economia portuguesa, da competitividade, etc. E aqui é a mesma coisa. O problema do IRS é muito mais do que o valor do que as percentagens das taxas respectivas. É um problema de compatibilização com a reforma anterior, é um problema de discrepância da taxa marginal máxima com a taxa inferior, é um problema de situar também o IRS e os impostos de Portugal junto dos outros sistemas fiscais e das outras economias com as quais competimos. Portanto, são outros problemas. Portanto, acho muito errado estar-se a falar em medidas que nem sequer são decisões, que nem sequer são promessas e que são meros desejos. Portanto, é um pouco isto. Mário Caldeira Dias, em relação ao plafonamento de pensões, ela está prevista, pelos vistos, desde 1984, mas nunca avançou, porque Vieira da Silva também o diz hoje no jornal, acha muito difícil que o Ministro da Segurança Social consiga convencer o Ministro das Finanças a avançar com esta medida. Há um problema de sustentabilidade do sistema de pensões em Portugal que compromete este plafonamento, porque no curto prazo o Estado perde receita. Pois perde, o plafonamento vale em termos de reforma, mas também vale em termos de descontos, não é? E, portanto, pressupõe, da forma como o que seja, embora haja um fundo de 9 mil milhões de euros, ou 11 mil milhões, na Segurança Social, podia aliviar um pouco essa carga, mas é verdade que numa altura destas de crise, o sistema se ia ressentir do lado das receitas durante bastante tempo. Além disso, também, tal em como 2015 não é ainda prematuro ter claro um Estado a perder receita quando os sinais de recuperação são ainda muito baixos? Eu próprio disse que pressupunha uma taxa de crescimento de 2% e não está previsto, antes de 2020 ou até 2018, que a taxa de crescimento económico chegue lá. Para o próximo ano é 1,5%. Sim, depois está previsto durante 2 anos ser 1,8%, não é? E, portanto, está tarde que chegue a esse valor. Além disso, a forma como a questão está posta é que as pessoas fazem voluntariamente isso. Escolhem o plano de funcionamento. Foi o que disse Paulo Portas. É preciso que as taxas dos PPRs externos sejam mais rentáveis, é necessário que eles confiem mais na banca do que confiam no Estado. Aliás, inclusivamente já havia um esquema em que as pessoas podiam descontar uma parte do desconto para uma PPR pública. Esse esquema já foi ensaiado e não teve qualquer espécie de sucesso. Portanto, também é de supor que esta medida está votada ao fracasso e, sendo voluntária, o grau de adesão seria mínimo, não é? E, portanto, não estou a ver por aí, além disso, esse contexto todo, e o Ministro Paulo Portas especializou-se nessas coisas. Mas não acha que os portugueses confiam agora menos no Estado e no Estado Social e que poderiam, de alguma forma, recorrer mais a este tipo de A recente pensão? crise, de qualquer forma, a recente crise não nos deu razões para confiarem mais na banca que no Estado, não é? Portanto, não deu razões para isso e isso não vai acontecer, não é? Inclusivamente, em relação a este curso, se pudesse também já avançar em relação a uma coisa, em relação à Troika, portanto, que me parece a Troika não é uma causa, a Troika é uma consequência. Durante dezenas e dezenas de anos, nós tivemos déficits externos que se aproximavam dos 10%, tivemos déficits públicos permanentemente que ultrapassavam os 5% e às vezes chegavam quase aos 10%, e, portanto, o que se sabe é que nenhum país pode viver dezenas de anos
a usar mais recursos do que aqueles que produz. Não é? Portanto, é impossível. Quando chegou ao ano 2000, o euro trouxe-nos, por um lado, o acentuar de uma coisa que já era característica nossa, que é a falta de competitividade, mas simultaneamente baixas taxas de crescimento económico, mas também taxas de juros baixos e crédito à vontade. Tudo isto fez com que a questão que aconteceu com esta crise atual, claro que a crise financeira veio expor o problema, mas era inevitável que mais dia, menos dia, isto acontecesse. Quer dizer, portanto, tinha que ter um fim, quer dizer, é impossível. É impossível viver dezenas de anos a utilizar mais recursos do que aqueles que se utilizam. Então, se não fosse por esta razão, era por outra qualquer. Ainda bem que a Troika veio, porque nos ajudaram, a alternativa era a bancarrota e era muito pior que esta. Portanto, tivemos amigos, apesar de tudo, que nos ajudarem. Se o processo for bem conduzido, se forem mais ou menos rígidos, se não foram, pode ser verdade. Mas isto é a questão interna do processo. Externamente, tivemos a sorte de ter quem nos ajudasse. E ainda bem, já na minha opinião, e que nos ajudou até a fazer algumas coisas que nós sozinhos já demonstramos que não éramos capazes de fazer por nós próprios. E na minha opinião, ainda bem que eles vão vindo cá de vez em quando, porque ao que parece o comportamento do Ministro Paulo Portas, a tendência para começar logo a fazer disparates é imensa, não é? Portanto, é bom que alguém nos impeça sistematicamente, sobretudo em anos eleitorais e em outras situações, haja uma propensão tão enorme para começar rapidamente a fazer disparates. Portanto, na minha opinião, pelo menos enquanto não pagarmos a dívida, é bom que tenhamos algum controle nestas matérias, porque não somos só nós, os países do sul da Europa em geral é assim, não é? Mas temos mostrado uma grande incapacidade de ter uma estratégia, ter uma capacidade de controle sobre nós próprios. Portanto, eu, na minha opinião, acho que até é bom termos algum controle sobre a nossa vida financeira interna. Não é? Mas a própria Europa também estar em campanha eleitoral também não pode aqui, de alguma forma, abrir a porta a esta menor responsabilidade? Embora temos que convir que a maior parte de todas estas coisas que disseram são perfeitamente inócuas. São intenções apenas para daqui a alguns anos, quando este governo provavelmente já não for governo, não é? Portanto, isto do ponto de vista real é apenas inócuo, mas demonstra de qualquer forma, noutras ocasiões já vimos isso, que há essa propensão. Assim como uma propensão para dizer que a situação económica é muito melhor do que é quando a gente olhar e as causas da situação atual continuam a permanecer no terreno. Mas se nós olharmos para alguns discursos, parece que é a história do 1640, é um milagre económico do Pires de Lima, que é uma aparição que só 2 pastorinhos é que viram, que é ele e o Ministro Paulo Portas. E, portanto, esta tendência para fazer este tipo de comportamentos eleitoralistas é muito grande e, portanto, é bom que haja alguém que o refreie, não é? António Gaspar, e o tom dos discursos de ontem? Pedro Passos Coelho começou por dizer que faziam este balanço agora, antes do início oficial da campanha eleitoral, que arranca na segunda-feira, mas, mesmo assim, marcou um Conselho de Ministros extraordinário para o dia 17 de maio, onde, obviamente, vai voltar a fazer-se um balanço destes 3 anos de programa. Já há aqui, de facto, eleições à vista? Não, ninguém tem dúvidas disso, não é? Portanto, ele está a escolher os timings que se adequam, digamos, aos objetivos dele e penso que ninguém tem nada a levar a mal isso. Portanto, e vai a tempo de mudar este tom de discurso? Vai a tempo de mudar os portugueses, convencer os portugueses? Não, eu acho que os portugueses já têm, digamos, um juízo de valor formado há muito tempo, não é? Agora, nós não podemos esquecer que a finalidade, digamos, o objetivo máximo dos partidos é a conquista do poder, não é? Todos os partidos, e principalmente estes partidos que se podem constituir poder, portanto, o CDS, o PPD e o Partido Socialista. Portanto, é normal que os líderes dos partidos tentem convencer o eleitorado, de uma forma ou de outra, para ganharem esse mesmo poder. Portanto, ninguém leva a mal isso, quer dizer, agora tem que ser o juízo de valor dos portugueses a perceber o que é que eles querem efetivamente e depois a fazer a distinção, enfim, em termos pessoais, de forma indicativa relativamente ao voto que vão E o facto desta reforma do Estado ser assumidamente para fazer em 2 legislaturas, dá aqui algum indício do caminho que o Governo quer fazer, ou seja, de que quer, de alguma forma, conquistar os portugueses por esta reforma do Estado a ficar lá mais 4 anos? Não, o que me parece a mim... Muito dificilmente, não é? Para as sondagens que são conhecidas, muito dificilmente este governo, esta maioria, se irá repetindo nas próximas eleições. Agora, o que quero, de alguma forma, penso eu, e é o que eu faço, quero comprometer o Partido Socialista já, no caso de ele ser governo, e, enfim,
tudo aponta para que sim, para que o Partido Socialista ganhe as eleições, não como uma maioria, mas depois terá que fazer uma coligação, mas ele, dentro da coligação, maioritariamente, para comprometer o Partido Socialista. Eu gostava só de dar aí um meu ponto de vista relativamente à Troika e ao balanço que foi feito da Troika, e a propósito do balanço que o Primeiro-Ministro já fez ontem e que irá fazer agora no próximo Conselho de Ministros, que me parece o seguinte, quer dizer, a Troika é o Fundo Monetário Internacional. Repare, quer a Comissão Europeia, quer o Banco Central Europeu, não tem experiência nenhuma nesta matéria, não é? Planos de ajustamento estrutural, desde praticamente a década de 50, que são levados à cena pelo Fundo Monetário Internacional. E o Fundo Monetário Internacional sempre esteve, tem um guião muito próprio, que é política monetária e política cambial. Ou seja, há dois instrumentos, que é a taxa de juros e, por outro lado, a taxa de câmbio, que o Fundo Monetário Internacional aplica de uma forma cega a todos os países por onde passa. Só que aqui, no espaço da União Europeia, o Fundo Monetário Internacional deparou-se com uma situação da União Europeia, sim, já é, e da zona euro, depara-se com uma situação ímpar e nova para eles, que é justamente a área do euro. Ou seja, eles não podem fazer uma desvalorização cambial num país para tornar a economia mais competitiva, não é? Porque é um dos primeiros ajustamentos que eles fazem quando chegam aos países, desvalorização da moeda para tornar os países mais competitivos. O que é que eles têm feito? Têm tentado fazer e têm conseguido. E os objetivos que o Paulo Portas aponta e que o Passos Coelho apontam e que apoiam relativamente aos salários, eles querem fazer uma desvalorização cambial pelos salários. Ou seja, baixando os salários, uma vez que não podem fazer desvalorização cambial pela taxa de câmbio, estão a fazer uma desvalorização cambial pelos salários. Para quê? Para que os salários fiquem mais baixos, para que sejam competitivos no exterior. Ora bem, mas esquecem-se numa situação muito, muito concreta. Quer dizer, nós estamos a falar no salário da zona euro, enfim, a menos que queiram comparar com a Bulgária, com a Roménia, que não estão na zona euro, mas estão na Europa, ou com as Filipinas, quer dizer, em que os salários são, ou com a China, em que os salários são aquilo que nós sabemos, não é? Agora, na zona euro, dentro dos países da zona euro, e se olharmos a todos os países que estão na zona euro, e se olharmos sobretudo às PPS, às paridades às PPCs, às paridades dos poderes de compra, dentro da zona euro, nós vemos que os salários portugueses são aqueles que menos compram. Então, quer dizer, os portugueses que menos compram têm salários nominais e salários reais, e mesmo em termos de PPCs, muito inferiores aos seus parceiros da zona euro. Então ainda querem baixar mais, uma vez que não têm taxa de câmbio, querem fazer o efeito de taxa de câmbio nos salários, mas para os o Governo portugueses já ganharem disse que menos. o caminho não é por aí. Não, quer dizer, não, mas eles têm apoiado até agora, o Governo tem apoiado até agora toda esta política do Fundo Monetário Internacional. Eu não vi nenhum governante a dizer ao Fundo Monetário Internacional, quando o Fundo Monetário Internacional aplica, tem aplicado até agora essa receita, nunca vi de uma forma muito explícita alguém do Governo, sobretudo o Primeiro-Ministro, vir a terreno e dizer aos senhores que já estão, principalmente do Fundo Monetário Internacional, que esse não é o caminho. Portanto, é aí, de facto, é que reside, a meu ver, o grande erro que nós suportámos até agora, relativamente à Troika, Fundo Monetário Internacional, que é não terem percebido, não terem conseguido ser competentes, porque, repare, por um lado, há a diretora-geral do fundo e há o economista-chefe do fundo a dizer uma coisa, e depois os amanuenses, que andam cá, fazem uma coisa completamente diferente. Quer dizer, portanto, há aí um conjunto, de situações que ninguém percebe, que os portugueses não percebem, mas depois acabam por sofrer as consequências desses erros que têm sido feitos. Avelino Gaspar, quando olhamos para este guião da reforma do Estado e nos apercebemos que ele é para ser executado em 2 legislaturas, rapidamente nos vem à cabeça o agente político Partido Socialista. Que papel é que pode ter aqui? Não foi envolvido, aliás, ontem Paulo Portas disse que estes 6 meses entre a primeira versão e a última foi para ouvir os parceiros sociais. O Partido Socialista não foi envolvido neste documento. Ainda pode, de alguma forma, haver um comprometimento, um consenso político alargado em torno deste documento? Eu julgo que não. Eu julgo que eu não atribuo grande importância a estes documentos feitos para tantos anos, não é? E, portanto, eu julgo que nós estamos aqui a dar importância a coisas de facto que não são importantes. O que é importante são as decisões que, mesmo no DEL, o importante são as medidas para 2015. O resto, o que ali está, vai ser completamente diferente, portanto, de acordo com as circunstâncias e a evolução da economia portuguesa. Portanto, eu julgo que estar a apreciar, e eu se quer que lhe diga, portanto, nem faço grande esforço em olhar para aquelas medidas em termos analíticos, não é? Portanto, o que interessa para 2015, do meu ponto de vista, é, por um lado, fazer o balanço da presença da Troika. E a presença da Troika, como disse há bocadinho o Mário, portanto, foi claramente, do meu ponto de vista, positiva, não é? Reparem, nós cortámos o déficit de 10% em 2010 para 5%.
não julgo que nós conseguíssemos fazer sozinhos. E os meios justificam os fins? Os meios, claro que os meios justificam os fins. Repare, a nossa austeridade não foi assim tão gravosa como se possa imaginar. Por um lado, as nossas medidas de austeridade foram altamente progressivas, ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro refere isso e, portanto, claro, com certeza com efeitos também eleitorais, mas o facto de ser para efeitos eleitorais não deixa de ser real, não é? Portanto, a desigualdade na austeridade não só não se acentuou, como diminuiu. Portanto, isso é, do meu ponto de vista, isso os números apontam de uma forma muito clara nesse sentido. Embora nestas últimas medidas esteja a haver uma regressão, não é? Portanto, aliás, estas medidas agora mais que já se anunciaram, portanto, um dos objetivos e um dos efeitos vai ser exatamente corrigir essa progressividade da austeridade. Portanto, vão ser aumentados os funcionários públicos, vão ser aumentados os pensionistas, sobretudo aqueles que têm pensões mais elevadas. Do meu ponto de vista, isso é claramente uma regressão. Agora, globalmente, o efeito da Troika foi positivo, quer em termos de quebra do déficit, quer em termos de balança de pagamentos, redução dos consumos. Portanto, de todos esses pontos de vista, portanto, julgo que o balanço deve ser feito e ser apreciado de forma claramente positiva. Rogério, estamos a 2 minutos de terminarmos. Gostaria ainda de fazer algumas perguntas. Ontem as declarações do Presidente do Eurogrupo na entrevista ao Expresso referia que deixava uma porta aberta de alguma forma para Portugal poder recorrer a um programa cautelar depois das eleições europeias, mas não numa situação de emergência financeira. O Governo teria que antecipar de alguma forma que já estaria em dificuldades de financiamento ou que teria dificuldades de financiamento. Acredita que Portugal mais tarde pode vir a precisar, mesmo depois deste anúncio de saída limpa? Bem, nós discutimos aqui numas sessões anteriores a questão de programa cautelar ou não programa cautelar. Eu sempre fui defensor de que Portugal devia ter, de facto, uma rede e um programa cautelar. Isto demonstra um pouco também que a Europa nem sempre é solidária e que a Europa é um conjunto de Estados com os seus interesses próprios e com o seu próprio eleitorado. Aliás, basta ver que os países do norte da Europa, que são, no fundo, aqueles que são os mais ricos, são precisamente aqueles que foram avessos ao programa cautelar. E, de certa forma, julgo que o governo português, de certa forma, também foi um bocado pressionado a esta saída limpa sem esta rede. Portanto, mesmo tendo 15 mil milhões de almofada financeira? Repara, estamos a falar de uma pessoa que de facto, está numa instituição europeia e, portanto, tem aqui um papel diferente do que têm os chefes de governo dos outros países. E, portanto, está num papel que é um bocadinho diferente. E, portanto, nesse sentido, vejo positivo essa almofada financeira que se anuncia para depois das eleições, ou que se dá essa abertura. Seja como for, do meu ponto de vista, não estamos ainda em condições para embandeirar em arco e de facto, uma rede ou uma segurança com um problema cautelar faria aqui todo sentido. Mário Caldeira Dias, muito rapidamente, mesmo para terminar, gostaria de ouvir a sua opinião também sobre estes avisos que o Eurogrupo fez para Portugal não se desviar da sua rota da consolidação orçamental depois da saída da Troika. Pois a Europa está interessada em que isto seja um sucesso e também está interessada em que não tenha que dispor de dinheiro adicional. Em princípio as coisas podem correr bem, mas também basta que o Mário Draghi diga que não deixará a criação especulativa de juros, não deixará isso. Estão interessados em a não deflação, porque eu julgo que este suporte do Banco Central Europeu pode vir a ser suficiente, não é? Muito obrigada aos 4 pela vossa presença neste Conselho Consultivo. É o ponto final, nós voltamos para a semana com mais temas da atualidade. Vamos sempre debater com os nossos consultores. É um ponto final neste Conselho Consultivo.